Doutor Santos, do SBC Esporte. Eu queria saber com você que quando acaba o primeiro tempo, 3-0 Botafogo, a gente viu uma torcida do Botafogo mais animada, por mais que com um pouco número hoje, e eu queria saber com você como é que foi essa conversa de vestiário. Foi de vamos ter que ir no coração, a gente vai ter que fazer uma tática ou outra, e se, entre aspas, ali favoreceu o gol logo no início da partida, se era previsto isso, esse susto ali. Como é que foi essa conversa, essa organização para voltar no segundo tempo? Porque no primeiro tempo vocês fizeram um bom jogo, só que o Botafogo conseguiu criar jogadas, principalmente depois dos ataques de vocês, nessa questão da bola mais rápida. Prefiro você como é que foi essa conversa e essa organização para o segundo tempo. Eles estavam conseguindo chegar no último terço, o movimento do Santi para dentro estava causando bastante problema para nós, e a gente estava demorando a regular aquele espaço do lado do Neto. Então o Neto estava sobrecarregado naquele momento e a gente estava subindo para pressionar e ao mesmo tempo estava faltando a regulagem do lado dele. A gente pecou em alguns aspectos defensivos e aí, como eu falei, a troca de ritmo, a gente estava dentro dessa troca de ritmo, né? No momento dessa variação de altura do bloco, na subida e a descida, a gente sabia que sob pressão a tendência é que fizesse alguns passes longos, alguns passes cavados, algumas situações de um time muito vertical, né? Então buscar esses passes para apoio de progressão, justamente para que eles pudessem já entrar no último terço a partir dos zagueiros que são ótimos para construir. Então, a gente precisava ter essa regulagem, eu tentei ali na comunicação, a gente estava meio desconectado com o primeiro tempo. Então, pela velocidade do jogo, mas por aspectos cognitivos nossos também de conseguir entender e principalmente essas trocas de ritmo, porque o jogo realmente estava muito rápido. Os gols saem na transição, mas a gente estava sendo punido de outras formas. A gente tentou ajustar isso na fase defensiva e demonstrar alguns espaços que estavam desenhando na equipe deles através dos nossos movimentos, mas que a gente não estava dentro para entrar. Para a gente ter mais entrada no último terço, a gente criou bolas. Teve uma do Cris, teve uma finalização de fora do alto, a gente teve entradas na área do adversário também para conseguir finalizar, mas a gente ainda poderia ter sido mais vertical em alguns momentos. Então, alguns espaços demonstrados para que a gente pudesse entrar no último terço, os ajustes na fase defensiva, mas especialmente os encaixes na transição defensiva. Então a gente estava teoricamente bem equilibrado numericamente, só que a gente estava distante. E aí o jogador desse nível ali consegue resolver o problema com poucos toques na bola e vai para dentro do nosso corpo. Então, esse aspecto, e tem uma explicação científica para isso em relação ao retorno do intervalo, né? Então, uma das frases que eu falei é esquecer o placar, jogar futebol, a gente precisava jogar. Não dá para fazer 3 gols, a gente fez, foi algo extraordinário que aconteceu hoje aqui. São jogadores muito comprometidos com aquilo que não é só com o aspecto tático, tá, mas é com as pessoas, com aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, com a história do clube. O clube chegou numa Série A, estava sendo fadado antes de jogar, ser rebaixado, e aí então, são jogadores que estão pensando grande também. A gente tem sonhos grandes e tem trabalhado dessa forma. Então, tem os aspectos cognitivos, né? Então, não sei o lado de lá, você vai para um primeiro tempo de 3-0 e aí você começa no segundo tempo, você acha que o jogo está definido, aí o futebol não perdoa. Eu não estou falando nada da equipe do Botafogo, eu estou falando que começo de tempo, final de tempo, após o gol, são todos os momentos que o cérebro ele manda sinais de relaxamento. Então, a gente tinha que aproveitar o início do tempo, né? Mas partindo da premissa que a gente tinha que esquecer o placar. Teoricamente o jogo estava perdido, então vamos jogar futebol. E aí a gente jogou futebol.